Porém, era nas pequenas ações de Fernando que Clara tentava encontrar alguma resposta. Ele sempre parecia estar no lugar certo, na hora certa. E isso não podia ser uma coincidência. Sua presença constante, mas discreta, fazia com que Clara começasse a suspeitar que ele não era apenas um observador passivo. A própria calma que ele exalava, enquanto todos os outros estavam se despedaçando, era, em si, suspeita. Mas se Fernando estava envolvido nos assassinatos, como ele fazia isso sem deixar rastros? Ou estaria ele manipulando todos os presentes, incluindo Clara, para que seguissem exatamente o caminho que ele desejava? Renato, por sua vez, começava a desconfiar de Clara. Ele se lembrava de como ela fora rápida ao tentar organizar a investigação, como se quisesse controlar as informações que os outros recebiam. Havia algo em sua frieza, em sua busca desesperada por pistas, que o deixava inquieto. Renato começava a se perguntar se Clara estava jogando um jogo duplo, criando uma cortina de fumaça para desviar as suspeitas de si mesma. A morte de Helena, em particular, parecia ter um impacto diferente sobre ela. Clara não parecia chocada como deveria estar, e Renato se pegava questionando se essa falta de emoção era, na verdade, um indício de culpa. Cada personagem estava preso em sua própria rede de desconfiança, e Fernando os observava se afundar cada vez mais na paranoia que ele próprio havia alimentado. Ele sabia que quanto mais tempo passasse, mais o medo corroeria qualquer tentativa de raciocínio lógico. As pistas espalhadas pela mansão, a vela usada como arma, o tecido rasgado, o frasco de mandrágora, eram peças cuidadosamente colocadas, destinadas a confundir e desorientar. A beleza do plano de Fernando estava justamente em sua simplicidade. Ele não precisava agir diretamente. O próprio ambiente, saturado de tensão e desconfiança, estava fazendo o trabalho por ele. Cada nova descoberta levava a mais perguntas. Clara e Renato estavam em uma corrida contra o tempo, mas ambos sabiam que o assassino estava entre eles, e a qualquer momento poderia atacar novamente. Mas quem seria o próximo? E qual seria a nova peça que surgiria nesse tabuleiro de terror? A mente de Clara fervilhava com as possibilidades. Talvez Fernando estivesse envolvido, mas talvez não. Ela sabia que estava sendo manipulada, mas não conseguia entender como ou por quem. A tempestade lá fora parecia um reflexo do caos interno que dominava os ocupantes da mansão. O vento uivava pelas frestas das janelas, como se o próprio ambiente estivesse avisando que algo terrível estava por vir. As luzes das velas lançavam sombras dançantes nas paredes, e a cada novo movimento das chamas, era como se rostos se formassem nas trevas, observando os três sobreviventes. O som da madeira rangendo, o eco dos passos que pareciam vir de todos os cantos da casa, tornavam impossível relaxar ou pensar com clareza. Clara, sem perceber, começava a entrar no jogo de Fernando. A busca por respostas a consumia, e ela se tornava cada vez mais obcecada por encontrar a ligação entre as mortes. A própria obsessão dela era uma arma nas mãos do verdadeiro assassino. Quanto mais Clara tentava organizar os fatos, mais desorientada ela se sentia, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça cujas peças não pertenciam ao mesmo jogo. Renato, isolado em seus próprios pensamentos, sentia-se encurralado. As respostas que ele buscava não estavam nas pistas físicas, mas nas mentes dos que restavam. Ele começava a acreditar que a chave para entender os assassinatos não estava em detalhes concretos, mas em como Clara e Fernando reagiam a cada nova descoberta. A questão era: quem estava controlando o tabuleiro? E até onde ele ou Clara estavam dispostos a ir para sobreviver? A cada segundo que passava, o ambiente tornava-se mais opressivo e o mistério mais intrincado. Clara e Renato eram peões em um jogo de poder que não compreendiam completamente. Fernando, por sua vez, era a sombra que os guiava, invisível, mas sempre presente, puxando as cordas e esperando o momento em que a verdade, de fato, se revelaria. Conforme as horas avançavam, a mansão parecia respirar junto com seus habitantes. Cada batida do relógio,
Cada estalo da madeira sob seus pés ecoava nos ouvidos de Clara e Renato, como se o próprio lugar estivesse vivo, observando-os de perto, aguardando o momento em que cederiam completamente ao desespero. O vento lá fora aumentava em intensidade, chicoteando as janelas com uma fúria que reverberava pelos corredores. A tempestade era implacável, como se estivesse selando o destino de todos ali, assegurando que ninguém saísse até que o mistério fosse resolvido, ou até que mais sangue fosse derramado. A cada passo, a mansão parecia se estreitar ao redor dos dois sobreviventes, que agora se moviam como figuras silenciosas em um teatro macabro. O corpo de Helena, ainda inerte no andar superior, repousava como um lembrete funesto de que o perigo estava sempre presente, escondido nas sombras, aguardando para atacar. Cada detalhe, desde as janelas empoeiradas até os candelabros antigos, servia como um lembrete silencioso de que eles estavam presos em um jogo que não podiam controlar. Renato, tomado por uma ansiedade crescente, sentia que sua mente estava à beira de se fragmentar. Ele olhava para Clara e Fernando, tentando decifrar suas intenções, mas tudo parecia desconexo. A maneira como Clara movia-se pelo salão, sempre focada em examinar cada detalhe, levantava suspeitas em sua mente cada vez mais paranoica. Havia algo de calculado em sua busca incessante por pistas. Parecia quase como se ela estivesse tentando conduzir os outros, controlar as informações de maneira que lhe beneficiassem. A ideia de que Clara poderia estar escondendo algo tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. O ambiente ao redor refletia o estado mental de Renato. As sombras nas paredes pareciam se esticar e contrair, como se estivessem vivas. O som das folhas do lado de fora, fustigadas pela tempestade, soava como sussurros, palavras incompreensíveis que penetravam sua mente já atormentada. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. Tudo ao redor era ameaçador. As portas antigas que rangiam com o vento, os tapetes grossos que abafavam os passos, as luzes fracas que criavam danças sinistras de luz e sombra. A mansão, com sua arquitetura opressiva e corredores sinuosos, parecia projetada para desorientar os sentidos. Fernando, por outro lado, mantinha sua postura fria, imóvel. Ele observava os dois com a mesma calma meticulosa de sempre, sem dar sinais de preocupação. Para Clara e Renato, essa ausência de reação era por si só perturbadora. Fernando parecia alheio ao pânico crescente, como se soubesse de algo que os outros não sabiam, ou como se estivesse no controle de uma parte da realidade que escapava aos outros dois. Cada olhar que Fernando lançava, cada movimento sutil que fazia, era carregado de uma ameaça silenciosa, como se ele estivesse prestes a revelar algo crucial, mas nunca revelava. A expectativa de que Fernando pudesse explodir em ação a qualquer momento era um peso constante na mente de Clara e Renato. Clara, apesar de sua busca incessante por lógica, começava a sentir a pressão esmagadora do ambiente. Ela se movia entre os cômodos, analisando cada detalhe que encontrava, mas sempre sentindo que havia algo que lhe escapava. As pistas que tinham não levavam a lugar algum. O frasco de mandrágora, o tecido rasgado na mão de Lucas, a cena cuidadosamente montada da morte de Helena, tudo parecia estar lá apenas para confundi-los. Quanto mais Clara tentava entender, mais as peças do quebra-cabeça pareciam se afastar umas das outras. Ela começava a perceber que talvez o assassino estivesse jogando um jogo de manipulação mental, onde o objetivo não era apenas matar, mas destruir a mente dos sobreviventes. Ela se perguntava se esse seria o verdadeiro plano. Criar um cenário onde o medo e a confusão levassem ao colapso psicológico. Cada pista descoberta, cada morte, não servia apenas para criar uma narrativa, mas para corroer a sanidade dos que restavam. A mente de Clara era bombardeada com pensamentos conflitantes. Estaria Renato envolvido? Ou seria Fernando, que parecia controlar a situação de maneira quase sobrenatural? Ou talvez houvesse uma terceira possibilidade. Um assassino invisível, alguém que manipulava os outros sem jamais ser visto.
O jogo estava ficando mais cruel a cada minuto. Renato, por sua vez, já havia perdido a capacidade de confiar em qualquer um. A ideia de que Clara pudesse estar manipulando as investigações o enchia de desconfiança. Ele observava cada movimento dela com suspeita, questionando suas motivações. Mas, ao mesmo tempo, a presença de Fernando tornava tudo ainda mais insuportável. Renato não conseguia entender como alguém poderia se manter tão calmo diante de tanto caos. Ele via em Fernando uma ameaça constante, como se o homem estivesse esperando o momento certo para agir. A cada segundo que passava, a paranoia de Renato se aprofundava. O relógio, com seu tic-tac incessante, parecia medir o tempo restante para o desfecho daquela noite macabra. Clara e Renato já não eram mais aliados, mesmo que não tivessem dito uma palavra. O medo os isolava, e era isso que o verdadeiro assassino queria. A tempestade lá fora, que continuava a castigar a mansão, parecia sincronizada com a pressão crescente dentro de cada um deles. O som da chuva, que antes era apenas um pano de fundo, agora parecia um lembrete constante de que estavam presos ali, à mercê de uma força maior, invisível, que os controlava. A mansão estava imersa em um silêncio opressor, quebrado apenas pelos ecos distantes do vento e pelo rangido ocasional de uma porta. A falta de ação direta, o tempo que se arrastava enquanto os sobreviventes esperavam por uma nova revelação, era o que mais corroía suas mentes. A qualquer momento, esperavam que o próximo golpe viesse, que uma nova morte fosse descoberta, mas a espera prolongada era, de certa forma, ainda pior. Cada minuto que passava sem um novo ataque apenas aumentava a sensação de que algo terrível estava à espreita, aguardando o momento perfeito para se manifestar. Os pensamentos de Clara e Renato se enroscavam em uma espiral de paranoia, incerteza e medo. Eles não sabiam mais em quem confiar, e Fernando, com sua presença constante e enigmática, parecia a peça central desse quebra-cabeça. O peso da paranoia era esmagador. A cada segundo, o mistério se aprofundava, mas as respostas continuavam distantes, escondidas em sombras que se recusavam a se dissipar. Os 3 sobreviventes estavam jogando um jogo macabro, onde a única certeza era que a próxima revelação traria ainda mais dúvidas. A mansão, com seus segredos sombrios e suas paredes testemunhas de tragédias, continuava a envolvê-los em sua escuridão silenciosa. O verdadeiro assassino ainda estava entre eles, mas quanto mais tempo passava, mais difícil era distinguir a verdade das ilusões que tomavam conta de suas mentes exaustas. À medida que o tempo avançava, Clara e Renato, agora consumidos por desconfianças mútuas, tornavam-se como 2 animais encurralados, tentando escapar de uma armadilha invisível. A mansão, com suas paredes opressivas e corredores labirínticos, funcionava como uma prisão mental e física. Cada novo detalhe que descobriam apenas aprofundava o mistério, em vez de resolvê-lo. O que restava de suas sanidades estava se esgotando rapidamente, e ambos sabiam que não podiam confiar um no outro. Fernando, no entanto, mantinha sua serenidade. A cada minuto, seu controle sobre a situação ficava mais claro, embora ele não precisasse tomar ações explícitas. Era como se ele estivesse em um plano de existência superior, observando os eventos desenrolarem-se à sua frente, sabendo que, de uma forma ou de outra, ele sempre teria a vantagem. Ele não precisava levantar um dedo. O próprio ambiente fazia o trabalho por ele. A tempestade que rugia lá fora era uma metáfora perfeita para o caos interior de Clara e Renato, que agora se viam presos em um ciclo de dúvida e medo. Clara, que até então tentava manter uma fachada de controle, começava a perceber que estava afundando em uma espiral de confusão. Suas tentativas de organizar as pistas em uma narrativa coerente estavam falhando miseravelmente. Cada novo fragmento de informação apenas a levava a mais dúvidas. Ela sabia que o verdadeiro assassino estava jogando com todos eles, mas não conseguia identificar quem estava puxando as cordas. Seria Fernando, o mestre manipulador, ou Renato, o sobrevivente desesperado, que parecia à beira de um colapso?
Enquanto isso, Renato, completamente isolado em sua paranoia, começava a ver sinais de traição em todos os lugares. A maneira como Clara olhava para ele, sempre com cautela, sempre analisando-o, o fazia acreditar que ela sabia mais do que estava revelando. Cada vez que ela se aproximava de uma pista, ele se perguntava se aquilo não fazia parte de um plano maior, onde ela mesma estivesse tentando desviar as suspeitas para outra pessoa. Ele já não sabia mais distinguir se seus próprios pensamentos eram fruto da lógica ou de uma mente corrompida pelo medo. E então, havia Fernando. Seu comportamento calmo, sempre observador, era um enigma que Renato não conseguia resolver. Fernando parecia invulnerável à pressão que estava consumindo os outros. Renato se perguntava se Fernando era simplesmente mais forte mentalmente ou se, de fato, ele sabia de algo que ninguém mais sabia. Seria possível que Fernando estivesse conduzindo tudo desde o início, como um mestre de marionetes manipulando os fios invisíveis que ligavam Clara e Renato ao caos que se desenrolava? A mansão, por sua vez, continuava a conspirar contra eles. Cada corredor parecia mais longo, cada cômodo mais opressor. O som do vento uivante e da chuva intensa, que martelava o telhado incessantemente, criava um pano de fundo de tensão constante. Cada passo que Clara e Renato davam era uma tentativa de fugir de uma armadilha invisível. Mas quanto mais eles tentavam escapar, mais enredados ficavam. As pistas que antes pareciam promissoras, agora eram nada mais que peças soltas de um quebra-cabeça incompleto. Fernando, imperturbável, continuava seu papel de observador silencioso. Ele sabia que não precisava fazer nada para que Clara e Renato se destruíssem sozinhos. O medo e a desconfiança que ele havia semeado estavam começando a dar frutos, e em breve ele assistiria ao colapso final de seus adversários. Ele estava aguardando o momento certo, o ponto de ruptura em que a verdade, finalmente, emergiria, não como uma revelação, mas como uma confissão forçada pelos próprios demônios internos que Clara e Renato carregavam. Cada segundo que passava trazia consigo uma nova camada de tensão, como se o próprio ar dentro da mansão estivesse ficando mais pesado, mais denso. Clara e Renato podiam sentir que algo estava para acontecer, algo definitivo. Mas nenhum dos dois estava preparado para o que viria a seguir. A verdade estava à espreita, pronta para ser revelada, mas eles já não sabiam mais se estavam prontos para enfrentá-la. O jogo de manipulação, medo e morte estava prestes a atingir seu clímax. O relógio no salão continuava a marcar o tempo com uma precisão implacável, o tic-tac incessante ecoando pelos corredores silenciosos da mansão. Cada segundo parecia mais longo que o anterior, cada minuto uma eternidade. Clara e Renato se moviam como sombras, presos em uma trama que os envolvia completamente, mas da qual não conseguiam se libertar. O ar ao redor deles estava carregado de tensão, como se algo invisível estivesse prestes a se materializar, a verdade prestes a ser revelada de forma brutal e inescapável. Ambos estavam à beira do colapso mental, e a presença constante de Fernando apenas ampliava a sensação de que não importa o quanto tentassem, estavam sempre 2 passos atrás do verdadeiro assassino. A casa parecia ter uma vida própria, suas paredes carregando o peso de cada morte, de cada segredo. Os corredores, antes espaços de passagem, agora eram como gargantas estreitas que os engoliam lentamente. Cada porta fechada era um mistério à parte. Cada janela coberta pela umidade do lado de fora oferecia um vislumbre distorcido da tempestade que continuava a assolar o mundo exterior. Mas dentro da mansão, o verdadeiro furacão era psicológico. As mentes de Clara e Renato estavam em frangalhos, fragmentadas pelas pistas falsas, pelos olhares furtivos de Fernando e pela incerteza que dominava cada pensamento. A morte de Helena pairava sobre eles como uma sombra insuperável. Seu corpo, agora apenas mais um marco no rastro de sangue deixado pelo assassino, parecia gritar por respostas que Clara e Renato não conseguiam encontrar. O frasco de mandrágora ao seu lado sugeria uma premeditação fria, mas ao mesmo tempo era uma pista enigmática, uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava perfeitamente. Renato não conseguia afastar da mente a imagem de Helena caída, seus olhos abertos fixos em um ponto qualquer do teto, como se no último instante ela tivesse vislumbrado algo que os outros ainda não haviam percebido.
Clara, por sua vez, estava absorta em seus próprios pensamentos, cada vez mais isolada em seu raciocínio. Ela tentava, sem sucesso, remontar os eventos que haviam levado àquela noite, mas a cada tentativa, era como se novas dúvidas surgissem, substituindo as antigas. O tecido encontrado na mão de Lucas, o frasco ao lado de Helena, as plantas exóticas na estufa, tudo isso deveria ter algum significado, algum fio condutor que ela ainda não havia identificado. E a figura de Fernando, sempre silencioso, sempre à margem, se tornava mais inquietante a cada segundo. Seria ele o autor de tudo aquilo, o manipulador que havia orquestrado a noite mais macabra de suas vidas? Ou seria ele apenas mais uma peça de um jogo muito maior, um jogo que Clara estava começando a acreditar que talvez jamais entendesse completamente? O vento, que continuava a bater violentamente contra as janelas, fazia a casa ranger como um navio à deriva. Cada estalo da madeira ecoava pelos corredores, criando a ilusão de passos furtivos ou de portas sendo abertas em locais distantes. Clara e Renato já não conseguiam distinguir o que era real do que era fruto de suas mentes cansadas e esgotadas. A sensação de que estavam sendo observados por algo ou alguém invisível apenas crescia, e a certeza de que o próximo ataque poderia acontecer a qualquer momento os mantinha em um estado de alerta constante, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Fernando, por outro lado, permanecia uma figura inatingível. Ele se movia pouco, mas seus olhos pareciam captar cada detalhe, como se estivesse estudando Clara e Renato, esperando que um deles cometesse um erro, que desse o próximo passo em direção ao colapso final. Ele parecia saber que, em breve, o desfecho seria inevitável. Cada segundo de tensão acumulada os empurrava mais fundo em seus próprios medos e desconfianças, e Fernando, silencioso como sempre, apenas assistia, como um espectador esperando o clímax de uma peça que ele mesmo havia escrito. A mansão, mais do que um simples cenário, tornara-se uma personagem em si, com seus segredos e seus mistérios ocultos nas paredes escuras, e nos quartos, há muito esquecidos. Clara começava a sentir que estava caminhando em círculos, não apenas no sentido físico, mas também mental. A cada pista que ela e Renato encontravam, novas perguntas surgiam, e as respostas pareciam mais distantes do que nunca. Ela sabia que o tempo estava acabando, mas também sabia que o jogo estava longe de terminar. O assassino ainda estava entre eles, e mais cedo ou mais tarde, atacaria novamente. Renato, por sua vez, estava sendo consumido por uma paranoia crescente. Ele sentia os olhos de Clara sobre ele, e a maneira como ela o observava o fazia questionar suas intenções. Seria ela uma cúmplice silenciosa do assassino? Ou estaria tentando manipular as evidências para incriminá-lo? Renato não sabia mais o que pensar. Cada movimento de Clara era visto por ele como uma possível ameaça, e a presença de Fernando, sempre à margem, apenas exacerbava seus temores. Ele sabia que, se quisesse sobreviver àquela noite, precisaria tomar uma decisão rápida, mas o medo de cometer um erro fatal o paralisava. O clima dentro da mansão havia se tornado sufocante. O ar parecia pesado, carregado de medo e incerteza. Clara e Renato sabiam que, em breve, algo terrível aconteceria. Era uma sensação palpável, como se o próprio ambiente estivesse se preparando para um desfecho sangrento. Eles estavam presos em uma armadilha mortal, e a única saída era descobrir a verdade antes que o próximo ataque fosse desferido. Mas a verdade, como a luz das velas que iluminavam fracamente o salão, estava sempre à beira de se apagar, sempre fora de alcance. Enquanto as horas avançavam, a mente de Clara parecia se deteriorar a um ritmo acelerado. O tempo, outrora uma sequência linear, agora se distorcia ao redor dela. Minutos e horas perdiam significado, e tudo o que restava era a sensação sufocante de que algo estava para acontecer. Algo inevitável e terrível. Seus pensamentos estavam cada vez mais fragmentados, e ela não conseguia mais manter uma linha de raciocínio coerente. As pistas que encontrara,
que antes pareciam fundamentais, agora eram apenas sombras em um quebra-cabeça muito maior, uma trama que a envolvia completamente. Renato, igualmente perdido em seus pensamentos, começava a questionar a realidade que o cercava. A casa, com seus longos corredores escuros e portas trancadas, parecia pulsar com uma energia invisível, uma força que sugava qualquer esperança de resolução. O mistério se aprofundava a cada segundo, e Renato sabia que, se não descobrisse a verdade rapidamente, não restaria muito de sua sanidade para contar a história. O ambiente ao seu redor parecia projetado para desconcertar os sentidos, e ele já não sabia se estava enxergando o mundo como ele era ou se estava sendo enganado por suas próprias percepções. A presença de Fernando, sempre imperturbável, tornava a situação ainda mais angustiante. Ele se movia pouco, mas cada movimento era calculado, preciso, como se estivesse aguardando o momento exato para agir. Clara sentia que estava sendo observada por ele a todo instante, como se ele soubesse exatamente o que ela estava pensando, o que estava prestes a fazer. Ela tentava, em vão, não pensar nele como o possível autor de tudo aquilo, mas a maneira como ele estava sempre presente em cada momento crucial a fazia acreditar que Fernando, de alguma forma, sabia muito mais do que os outros dois jamais poderiam compreender. O relógio continuava sua marcha implacável, e com ele, a certeza de que a verdade estava se aproximando. Mas Clara já não sabia mais se estava pronta para enfrentá-la. O mistério, que no início parecia uma questão de encontrar pistas e resolver um crime, agora se tornava algo muito mais profundo, algo que mexia com as entranhas de sua mente. Ela começava a se perguntar se o verdadeiro mistério não estava nos assassinatos, mas na maneira como todos eles estavam sendo manipulados, como marionetes cujos fios invisíveis eram puxados por mãos desconhecidas. Renato, por outro lado, começava a se convencer de que Clara estava envolvida. Ela sempre estivera presente nos momentos-chave, sempre com uma teoria, sempre com uma explicação pronta. Havia algo na maneira como ela reagia que o deixava desconfortável. Ele se perguntava se ela estava tentando encobrir suas próprias ações, distraí-lo com pistas falsas, enquanto o verdadeiro assassino, ela mesma talvez, continuava a operar nas sombras. Renato não conseguia mais distinguir a verdade da ficção, e isso o deixava ainda mais vulnerável. Sua mente, já frágil, começava a ceder sob o peso das suspeitas e da pressão incessante que pairava sobre eles. As pistas, que antes pareciam tão claras, agora eram confusas e desconcertantes. O frasco de mandrágora, as anotações na estufa, o tecido rasgado, tudo isso deveria compor uma história coerente. Mas quanto mais Renato tentava juntar as peças, mais distante ele parecia ficar da solução. O jogo mental que o assassino estava jogando com eles era cruel, distorcendo a lógica e corroendo suas sanidades. Ele sabia que, em breve, um novo golpe seria desferido. E quando acontecesse, talvez fosse tarde demais para qualquer um deles descobrir a verdade. A mansão, com seus segredos enterrados sob décadas de história, continuava a conspirar contra eles. As sombras nas paredes pareciam se mover, como se o próprio espaço estivesse vivo, manipulando seus sentidos e instigando o medo. Clara e Renato sabiam que a resposta estava perto, mas a verdade continuava a se esquivar, sempre no limite de sua compreensão. Cada novo pensamento trazia consigo uma nova dúvida, e o peso da incerteza estava esmagando-os. E então, como que arrancada das profundezas de suas mentes perturbadas, a revelação começou a tomar forma. A tensão dentro da mansão se transformava em algo quase tangível, uma presença invisível que envolvia Clara e Renato como uma rede de fios apertados, enredando suas mentes, suas ações, suas percepções. Cada pensamento que Clara tentava organizar era interrompido pela sensação opressiva de que o verdadeiro assassino estava sempre um passo à frente, manipulando-os de maneira invisível, fazendo com que suas próprias suspeitas os desviassem da verdade. Ela sabia que algo estava profundamente errado, mas cada vez que tentava avançar, sentia-se puxada de volta para o mesmo ponto. Nada parecia fazer sentido.
Os corredores da mansão, com suas paredes altas e decoração decadente, transformavam-se em labirintos psicológicos. A cada porta fechada, a cada rangido de madeira ou sombra inesperada, Clara e Renato se distanciavam mais de uma compreensão clara do que estava acontecendo. O que antes parecia ser uma questão de decifrar pistas e encontrar o assassino agora se tornava um exercício de sobrevivência mental. A própria ideia de raciocinar logicamente estava se tornando um esforço insuportável. Renato, consumido pela desconfiança, observava Clara com olhos nervosos. Ele notava como ela se movia pelo salão, seus passos calculados, sua respiração irregular. A maneira como ela analisava cada detalhe o fazia acreditar que ela sabia muito mais do que deixava transparecer. Talvez Clara tivesse planejado tudo desde o início, conduzindo-os a uma rede de intrigas e manipulações. A possibilidade de que ela fosse a verdadeira assassina crescia em sua mente, como uma sombra que se alastrava, devorando sua sanidade. Ele a observava cuidadosamente, tentando perceber qualquer sinal de fraqueza, qualquer deslize que pudesse denunciá-la. Renato sabia que, para sobreviver, precisava estar atento a cada movimento dela.